Então, como eu estava falando, eu tive que interromper o vídeo aqui, tá? Uma das situações que você encontra nas UPAs é a demora, tá? E existem muitas razões para isso, para essa questão da demora. Dependendo assim do momento que você chegue, do horário que você chega na UPA, e dependendo do seu caso, às vezes você é atendido com 3, 4, 5 horas depois, tá? Se você for atendido com 1 hora ou menos do que isso, se considera um sortudo, porque dependendo do horário e do caso, às vezes vão ser mais de 2 horas, 3 horas ou mais para você poder ser atendido, tá? Isso se deve a algumas situações, tá? Que acontecem nas UPAs. É, uma dessas situações que acontecem aqui no bairro, que acontece aqui na cidade do Recife, na minha opinião, é a má distribuição dos recursos que tem na prefeitura e também no estado de Pernambuco, né? A má distribuição dos recursos, do dinheiro, daquilo que a gente chama de plano diretor, né? Que é onde a prefeitura e o estado vão investir o dinheiro dos nossos impostos para poder conduzir o desenvolvimento da cidade, de um bairro, do estado, entendeu? E na minha opinião eles gastam muito com outras coisas em vez de investir, por exemplo, em UPAs, em hospitais, entendeu? Porque se você constrói mais UPAs e você fornece o que elas precisam, então você desafoga as UPAs. Então, se você constrói mais UPAs, você vai ter menos pessoas nesses lugares, porque fica muito centralizado. Então, por exemplo, eu sou do IPCEP, no lugar onde eu moro, as UPAs que são próximas daqui você tem o Hospital Geral de Areias e tem a UPA da Imbiribeira, entendeu? A UPA de Lagoa Encantada ela já é mais distante, né? Mas os mais próximos daqui é Imbiribeira e o Hospital Geral de Areias. Mas o que é que você encontra? Você encontra demora, por quê? Porque são poucas as UPAs. Então deveriam haver mais UPAs, deveriam haver mais hospitais, porque quanto mais UPAs, quanto mais hospitais, menos pessoas vão se concentrar naquele lugar. Então você vai distribuir melhor a quantidade de pessoas nesses lugares, entendeu? Então existe uma má distribuição. É um dos pontos que eu gostaria de falar que eu percebo que é um desses problemas. É, outro problema que você encontra nas UPAs para essa questão da demora no atendimento é a questão dos clínicos gerais, tá certo? Quando você chega lá na UPA, geralmente tem 2 salas ou 3 com clínicos gerais para lhe atender. Só que, o que acontece? Quando você chega lá, em vez de ter as 3 salas com os clínicos gerais, geralmente tem 2. E muitas vezes, não são poucas vezes, você chega lá, em vez de ter 3 clínicos gerais, tem um. E também acontece algumas vezes de você chegar lá e não se sabe por que não tem nenhum. E você tem que esperar o cara aparecer, ou a pessoa aparecer lá para poder lhe atender, tá? Então tem essa questão aí também, tá? Dos clínicos gerais, tá certo? Outra questão da demora da pessoa ser atendida. Existe lá o sistema de triagem, né? E o sistema de triagem, ele bota aquelas pulseirinhas nas pessoas, né? Vocês sabem, é a pulseirinha verde, se seu caso não é tão sério, não é tão urgente. A pulseirinha amarela, tá certo? É mais ou menos, né? É urgente, mas não tanto, digamos assim. E a vermelha, que é uma situação grave, né? Que requer a pessoa ser atendida rapidamente, né? Porque ela está numa situação de vida ou morte, tá? Mas aí existe uma questão, né? Existe um problema aí nessa questão aí, tá? Veja bem, quem chega com uma UPA para ser atendido e ele tá com a pulseirinha vermelha, ele realmente está numa situação de vida ou morte. E aí requer mesmo que ele seja atendido logo. Mas existe um problema entre as pulseirinhas verde e amarela, tá? Por exemplo, no meu caso, algumas vezes eu fui parar nas UPAs com ansiedade, com crise de ansiedade, e os sintomas de uma crise de ansiedade se confundem muito com problemas no coração.
E você chega lá na triagem, você é atendido, a enfermeira vai lá lhe atender e avaliar, ela pergunta o que você está sentindo. Então ela faz as primeiras avaliações, que ela usa lá um aparelho para medir o nível de saturação do seu oxigênio. Eu me esqueci o nome desse aparelho, tá certo? Nível de oxigênio no seu sangue. Eu me esqueci o nome desse negócio aí. E ela mede a sua pressão. E é isso. E às vezes pega um estetoscópio e bota lá no seu peito e é isso. Tá bom? Parece atendimento de Detran, né? Quando a gente vai fazer lá o exame médico, né? E a pessoa chega pra você, não, você tá bem. Ela acha que você tá bem e ela bota a pulseirinha verde em você e você vai lá esperar, meu amigo. E às vezes vai demorar horas pra você ser atendido. Mas você tá passando mal. Tipo, e a pessoa que tá ali atendendo, ela não conhece o seu corpo melhor do que você. Não tem ninguém que conheça o seu corpo melhor do que você. Então, se você não está se sentindo bem, você realmente não está se sentindo bem. E aí tem um problema, entendeu? Porque tem certas situações que, por mais que você use os aparelhos lá e veja a pressão, veja a saturação de oxigênio no sangue, nível de oxigênio no sangue e outras coisas, e, e lá os índices podem apontar uma normalidade, mas às vezes você está passando mal, entendeu? Então eu acho, por exemplo, que na UPA deveria haver uma quarta pulseira, deveria haver a laranja, entendeu? E quem deveria usar essa pulseirinha laranja? Quem chega na UPA passando mal. Quem chega na UPA, por exemplo, com sintomas de crise de ansiedade, de crise de pânico, porque crise de ansiedade, crise de pânico é pressão alta, por exemplo, também, entendeu? Pressão baixa, porque são sintomas que se confundem com problemas no coração. Porque isso às vezes pode estar relacionado com o coração e às vezes também não. Então tem que se investigar o motivo que está desencadeando aquela situação, entendeu? Mas como é um primeiro atendimento, você não sabe. Então como isso pode ter a ver com o coração? Pessoas que chegam com crise de ansiedade, com crise de pânico, que chegam com problemas de pressão, elas deveriam ser atendidas mais rápido. Elas deveriam ser aquelas que passam na frente para ser atendido logo, porque são pessoas que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Então, para mim, na minha opinião, essas pessoas deveriam ser atendidas mais rápido, mais depressa. Então, deveria ter uma pulseirinha laranja, entendeu? Tipo, são pessoas que podem ter, devia ter tipo assim uma classe de problemas de saúde que fizessem parte de uma pulseirinha laranja. E essa pulseirinha laranja, a pessoa deveria ser atendida logo, entendeu? Seria um nível abaixo do vermelho ali. Então, para ser atendido logo, entendeu? Então, eu acho que deveria ter essa tal pulseirinha laranja, tá certo? Quanto aos outros problemas, em relação a ter muita gente nas UPAs, na minha opinião, isso você corrige construindo mais UPAs. Então, você vai desafogar as UPAs, como eu disse, né? E em relação ao problema de demora do atendimento, existem algumas soluções para isso também, tá? Uma das soluções eu acabei de falar, que é você rever esse conceito de triagem, porque tem gente que chega passando mal, eles põem pulseirinha verde, cara, a pessoa chega passando mal e eles colocam pulseirinha verde. Você já pensou nisso? Entendeu? Quando muito é amarela. Mas devia ter essa laranja aí, entendeu? Tá passando mal, meu amigo, é o primeiro que vai ser atendido logo. Pressão alta, pressão baixa, crise de ansiedade e de pânico, você não sabe, pode ser coração ou não, entendeu? A pessoa que sabe do seu organismo, cara, a pessoa devia ser atendida logo, tá? Na minha opinião. O outro problema em questão de você ser atendido logo é a questão dos clínicos gerais. Por exemplo, quando você vai aqui para o Hospital Geral de Areias, lá tem três salas, tá? Para 3 clínicos gerais atender as pessoas. Mas você chega lá muitas vezes e tem 2. E não poucas vezes tem um só. E algumas vezes também você chega e não tem nenhum, você não sabe o que está acontecendo, entendeu? Então, em relação aos clínicos gerais, qual seria a solução para isso, na minha opinião? Seria você contratar mais clínicos gerais.
seria você criar um projeto, por exemplo, como um projeto clínico geral de tendas, entendeu? Você poderia chamar de CGT, Clínicos Gerais de Tenda. Então, os clínicos de tenda, entendeu? Você poderia construir na área de fora do hospital, na área ali, né, em volta do hospital. Você poderia colocar tendas ali, como aquelas tendas que são colocadas em zonas de conflito, né, onde os médicos atendem as pessoas, como no Médicos Sem Fronteiras, como na Cruz Vermelha. Armar algumas tendas daquela e botar clínicos ali. Por que só 2, 3 clínicos e olhe lá? Por que não colocar logo 10 clínicos? Bota 10 clínicos em cada hospital. Tem profissional aí precisando trabalhar, precisando ser contratado. Bota 10 clínicos logo, entendeu? Nas tendas. E as pessoas vão para as tendas, entendeu? E se você tem 10 clínicos, 5 clínicos que seja, entendeu? As pessoas vão ser atendidas mais rápido e vão resolver os seus problemas mais rápido, entendeu? Então isso é uma das coisas que resolve, ter mais clínicos gerais. Se tem mais clínicos gerais, o atendimento vai ser mais rápido, tá bom? Outra coisa que ajuda na questão do atendimento é parar de construir hospitais somente com térreo. Parar de construir hospital somente com térreo, entendeu? Se eu não me engano, o Hospital Geral de Areias, por exemplo, ele é só térreo. Mas deveria se construir a partir de agora hospitais com andares. E nesses andares ter clínicos gerais e ter todo tipo de especialidade, entendeu? Porque você ia ter mais médicos trabalhando e você ia desafogar logo o atendimento. O atendimento iria correr mais rápido se você tivesse mais andares com mais médicos para poder atender, entendeu? E de acordo com cada andar poderia ter uma variedade ali de médicos, entendeu? Ter alguma separação ali, especialidades diferentes, entendeu? Esse tipo de coisa. Então você poderia contratar mais clínicos, os hospitais poderiam agora ser construídos com andares para poder ter especialistas diferentes para poder atender, entendeu? Então essa questão da demora ela pode ser resolvida assim. Outra questão da demora é a triagem mudar um pouquinho, entendeu? A triagem talvez colocar a pulseirinha laranja aí seria uma ideia. Certas pessoas com certas doenças ser atendido mais rápido, entendeu? Por exemplo, eu já tive algumas experiências de chegar em um hospital, tá certo, para ser atendido e só tinham 2 clínicos gerais para atender. Inclusive isso foi numa UPA daqui, tá? Se eu não me engano foi na UPA da Imbiribeira que isso aconteceu. E eu tava lá para ser atendido e de repente chegou um rapaz vítima de facada. E esse rapaz estava numa situação muito séria, entendeu? E todos os médicos e todos os clínicos gerais foram convocados para ajudar o rapaz lá. E todo mundo que estava esperando ser atendido ficou lá. E o que eles comunicaram para essas pessoas é que eles não sabiam quantas horas ia demorar para que as pessoas ali fossem atendidas, por causa da gravidade do outro rapaz. Tudo bem, a situação do cara era grave sim, mas caramba, tinha que ficar um clínico pelo menos para atender quem estava lá esperando. Ninguém merece, bicho, ficar horas, horas, horas e horas esperando não, entendeu? Então foi os médicos, mas tem que ter uma equipe médica para atender os outros. Então o que é que a gente vê aí? Falta de quantidade de profissionais. Falta de quantidade de gente para atender a demanda. Demanda essa que poderia diminuir se houvesse mais UPAs. Demanda essa que poderia diminuir se houvesse mais clínicos gerais para poder atender. Demanda essa que poderia diminuir se houvesse novos critérios agora para a questão da triagem, né? Então, como é que você desafoga as UPAs? Você desafoga as UPAs construindo mais UPAs. Você faz o atendimento ser mais rápido contratando mais profissionais. Até clínicos gerais de tenda, por exemplo. É uma boa ideia, entendeu? Colocar tendas e botar o povo para ser atendido. Seria mais rápido, né? E essa demora, que é um dos pontos que eu queria falar aqui, seria resolvido dessa forma. Um novo tipo de triagem, mais profissionais e mais UPAs. Então, isso resolveria a questão da demora. Tá? Então, outra questão que eu queria falar aqui é o atendimento dos profissionais. Veja bem, eu não estou generalizando, tá bom? Nem todo mundo é assim. Tem gente que é muito bacana, ali atende de um jeito espetacular.
Mas tem gente que lhe atende e parece que quer com que você vá embora logo. Tem médico que lhe atende e ele não olha nem no seu rosto. Ele fica olhando os documentos que estão na mesa, ou ele fica com o celular na mão vendo alguma coisa, entendeu? Não, a gente não sabe o que é, às vezes pode ser até uma outra pessoa que ele está observando, sei lá, entendeu? Mas é um atendimento que dá a impressão que o cara quer correr o mais rápido possível e se livrar de você o mais rápido possível. Enquanto você está ali precisando de atenção para falar dos seus problemas e ter uma solução. E você encontra esse tipo de profissional que ele quer se livrar logo de você, e isso é muito chato, porque você percebe isso. Agora sim, como eu digo, não dá para generalizar porque existe pressão dos dois lados, né? A pessoa está doente, está procurando ajuda, mas aquele médico sabe-se lá quantos plantões ele já deu, ele pode estar também com problemas em casa, é, pode ser que ele considere que não está ganhando bem também, pode ser que tenha esse problema também, entendeu? E ele pode estar sofrendo vários tipos de pressão também, né? Ele é um ser humano, né? Mas assim, é muito ruim você ser atendido por pessoas que querem se livrar logo de você, entendeu? Parece que não prestam atenção no que você está falando, tá? Outra coisa, são médicos que, quando você está sendo atendido, eles não levam em conta o que você está falando. Então, nesses lugares aí que eu mencionei, nesse vídeo, eu já passei por coisas assim. E não somente nesses lugares, até em clínica particular eu passei por isso, tá? De, de você ser atendido e